Olá pessoal, nessa videoaula vamos fazer uma revisão sobre a equação da reta e a ideia que estamos pensando nessa aula é o seguinte: falar a equação geral da reta, y igual a x mais b, onde dá os nomes, fazer algumas figuras para entender o que está acontecendo, como que a reta fica mais inclinada, menos inclinada, se translada para cima, translada para baixo. Falar um pouco do caso geral, ou seja, quando é maior que zero ou a menor que zero. Fazer alguns exemplos de, por exemplo, acha a equação da reta e que passa por dois pontos, e depois eu fazer a roupagem que eu quero para mais para o cálculo, ou seja, quando a gente aplicar com derivada e ver o coeficiente angular da reta tangente, como que fica a equação? Ou seja, o que acontece se a gente sabe a inclinação da reta e o ponto que ele passa, como que fica a equação exatamente? E basicamente é essa toda a aula. Então vai ser toda a construção daqui para a equação que a gente quer fazer. Então vamos começar. Uma equação geral da reta é y igual a ax mais b. Normalmente o a pode ser zero, maior que zero ou diferente de zero, ou menor que zero. Tanto faz. Em todos os casos é uma reta. O a é chamado de coeficiente angular, daqui a pouco eu vou explicar por que isso. E o b é chamado de coeficiente linear. E daqui a pouco também vou explicar isso. Então, mas a ideia, só para começar a esquentar, vamos tentar fazer a equação y igual a x. É essa reta aqui, que é exatamente a bissetriz do... Corta no primeiro quadrante, no terceiro quadrante, exatamente a bissetriz desse ângulo de 90 graus aqui. Então, ou seja, aqui tem 45 graus. E o y igual a menos 2x, repara, cada vez que x aumenta, o y diminui. Então, meu gráfico é decrescente. E o ponto que dá para ver mais ou menos aqui, que é o seguinte: isso aqui tem uma inclinação e isso aqui está mais inclinado, está mais íngreme. Ou seja, quanto maior esse número em módulo, mais íngreme é a minha reta. Esse 2, então o que está acontecendo é que o a, em algum sentido, ele está ele está falando como que está ficando a inclinação da minha reta. Se o a é positivo, fica até aqui. Se o a for negativo, a função é decrescente e vai andando desse jeito. E quanto maior o valor do módulo de a, mais inclinada é a reta. Por exemplo, se eu botar pode ter certeza, se uma reta desse tipo aqui tem menos inclinação, então o a é menor. Ou seja, seria y igual a x sobre 2, por exemplo. E assim sucessivamente, a mesma coisa aqui. Se eu trabalhar com essa inclinação aqui, ó, está mais inclinado. Então, o a, vamos dizer, é maior em módulo, ou seja, y igual a menos 4x, por exemplo. E o coeficiente linear, ele faz o seguinte. Olha, aqui o coeficiente linear é zero. Se eu tentasse colocar y igual a x mais 2, o que seria o gráfico disso? De forma, essencialmente, é parecido com y igual a x, só que nós transladamos dois para cima. Esse aqui é o meu y igual a x mais 2. Ou seja, o angular, o a trabalha com ângulo e o b a gente chama de coeficiente linear porque é como que a gente vai transladar. Reciprocamente, só para ter a ideia que é tudo parecido, se eu colocar y igual a menos 2x mais 2, o que a gente está fazendo? Estamos transladando esse gráfico 2 para cima. Então vai ser isso aqui. Então, olha só, é paralelo a y igual a menos 2x, é paralelo a y igual a menos 2x mais 2, só que só translador. Por isso que é chamado de coeficiente linear, a gente fala qual a linha que nós temos. Só para efeito de como construir um gráfico em geral, vamos pegar y igual a 2x menos 1. Como que eu faço? Então, uma das ideias é, eu uso uma informação que eu sei que é uma equação da reta, penso geometricamente. Para eu determinar uma reta, eu preciso apenas de 2 pontos. Então, marque 2 pontos. Por exemplo, quais os pontos que eu vou marcar? Chute de 2 valores. E chute de valores esperto. Por exemplo, x igual a 0. Acho que é um bom valor para chutar. Quando x igual a 0, y igual a menos 1.
Então, é esse ponto aqui. Coloque outro valor. Olha, x igual a 1 seria um bom teste. Quando x igual a 1, y igual a 1. Então, seria esse aqui. 2 pontos, tem uma reta. E essa aqui é o gráfico da minha função. Então, basicamente é isso. Dada a equação, marque 2 pontos. O que também vai ser interessante agora é que, dado 2 pontos, marque a equação ou seja, pensar o inverso disso. Mas vamos só pensar rapidamente o que está acontecendo. Y igual a x mais b. Se a é maior que zero, a reta fica assim. Se a é menor que zero, a reta fica para baixo. Se a for igual a zero, a função é constante. Então, a reta é horizontal. Uma coisa que é importante, já vamos falar quem é o B. O B é exatamente quando x igual a zero, y é igual a B. Em particular, olhando esse gráfico aqui, o B é positivo. Mesma ideia aqui, ó. Quando x igual a zero, y é B. Como translador em relação à origem aqui. Essa distância aqui com o sinal. Se B for negativo, passaria para cá embaixo. Tá, o B então tem essa interpretação. Agora o que a gente vai fazer é, aos poucos, explicar quem é o A. Então vamos só explicar rapidamente, antes de tudo, um exemplo. Por exemplo, encontre a equação da reta que passa por esses 2 pontos. Então o que a gente precisa fazer? Só precisamos procurar uma reta y igual a ax mais b, e a gente quer saber quem é A e quem é B. Se nós queremos saber quem é A e quem é B, basta substituir. Eu sei que essa reta está passando pelo ponto 4, é igual a menos A mais B, e eu também sei que 2 é igual a A mais B. O que nós temos? Nós temos que B, só fazer a continha, soma isso aqui, B é igual a 3, e A é igual a menos 1. Então, nós temos que a equação da reta é y igual a menos x mais 3. É só fazer um sisteminha e acabou. O que vai ficar interessante é agora quando a gente tenta fazer a equação genérica, para ter uma fórmula. Ou seja, queremos agora passar pelos 2 pontos, x0, y0 e x1, y1. O que a gente faz? Olha, procura uma equação do tipo y igual a x mais b. Então, substitui. Eu estou falando que a reta passa por y0 é igual a A vezes x0 mais b. E passa por y1. y1 é igual a A vezes x1 mais b. Se eu quiser achar o A, tá? Claro que esses 2 pontos são diferentes, tá? x0 é diferente de x1. Se eu quiser achar o A, o que eu faço? Olha, uma das ideias é subtrair essa equação com essa, por exemplo. Então, olha o que nós temos. y1 menos y0 vai ser igual a A vezes x1 menos x0. Ou seja, o A é igual a... Vamos só trocar a notação. Delta y sobre delta x. Tá? Delta y, y1 menos y0. E delta x, x1 menos x0. Então, vamos pensar agora geometricamente, só para entender bem o que está acontecendo, fica mais fácil ver aqui. Então, vamos marcar 2 pontos. O primeiro, x1 é x0, y0. E o segundo ponto, x1, y1. Então, repara que nós temos esses 2 pontos aqui. Esse e esse da reta. Agora, olha esse triângulo aqui. Esse ponto aqui é o meu delta y, tá? Essa distância aqui. E essa distância aqui é o meu delta x. O delta y vai ter com sinal. O delta x não, porque é x1 menos x0. Mas aqui, o delta y pode ser, vamos dizer, negativo. Por
causa do caso o y1 seja menor que o y0. Mas vamos olhar aqui sem preocupação com o sinal. Então, se a gente pensar esse ângulo aqui, ó, como θ, o que eu estou dizendo para vocês é que o A, deixa eu só escrever aqui, o A nada mais é que o tangente de θ. Então, mais um motivo para chamar de coeficiente angular, tangente do ângulo que faz a inclinação toda. Então, para terminar a aula, olha o que a gente vai fazer. Qual é a equação da reta que passa por x0 e y0 e tem coeficiente angular A? Ou seja, o que a gente está falando é o seguinte. Se eu sei o coeficiente angular e sei um ponto que passa a reta, mas se eu sei que a reta tem essa inclinação e sei que passa por esse ponto, então eu sei que a reta é essa. Está unicamente determinada. Se está unicamente determinada, então a gente sabe quem é a equação da reta, pelo menos teoricamente falando. Se sabemos a equação da reta, então tem que ter alguma fórmula. Então o que a gente vai falar é a fórmula que nos interessa muitas vezes para o cálculo, que é o seguinte. Então, qual vai ser a equação? Então, o que nós temos? Olha, vamos trocar x0 e y0, vou deixar como x0 e y0, só que o x1 e y1 eu vou chamar de x e y. Tá? Então, olha só o que nós temos. O A, eu sei que é igual a, vamos dizer, ΔY sobre ΔX. E isso aqui vai ser exatamente y menos y0 dividido por x menos x0. Então, a equação que nós temos, e essa que vai nos interessar, é y é igual a y0, desse jeito, mais a vezes x menos x0. Então, repara, se está funcionando ou não essa equação é rápido de olhar. Por exemplo, o A é o coeficiente angular dessa reta aqui, ó, y0 e x0 são números, pensa como 1 e 2. O A é o coeficiente angular dessa reta, que eu queria, e quando x é igual a x0, o y é igual a y0. Então passa por x0 e y0. Então, esse jeito aqui de pensar vai ser melhor e mais rápido para cálculo, porque essencialmente o cálculo vai nos ajudar a achar esse valor aqui. Vai ser na derivada que a gente vai achar isso. Mas a ideia é ter pelo menos um aparato geral de equação da reta no fundo. E é isso.